Bom, pessoal, e para encerrar, a gente vai ver duas medidas, a de assimetria e a de curtose, tá? O primeiro, vamos ver medidas de assimetria. Nós temos aí o coeficiente de assimetria, tá? Que também a gente é uma tradução desse termo skewness, tá? E aí é por isso que a formulinha tem SK. Skewness vem dessa palavra usada em inglês também para definir coeficiente de assimetria. O coeficiente de assimetria é o grau do afastamento da simetria de uma distribuição. Então esse coeficiente de assimetria ele vai te dar uma ideia se os dados estão mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, ou se ele está igual para os dois lados, ou seja, são simétricos, tá? Então, baseado, qual é a formulinha do SK, coeficiente de assimetria? Média menos moda dividido pelo desvio padrão. Baseado no valor, no resultado do SK, nós podemos ter três tipos de distribuição com relação à simetria: assimétrica positiva ou assimétrica direita. Posso chamar qualquer um dos dois, assimétrica positiva ou assimétrica direita. Vai ser quando o resultado SK, o coeficiente de assimetria, for maior que zero, positivo, tá? Então observem que falta simetria do lado direito. Está faltando uma simetria do lado direito. Por isso que ela é chamada de assimétrica à direita, tá? Aqui, pessoal, quando o SK for igual a zero, você tem simetria dos dois lados, tá? Você tem uma distribuição simétrica. E quando o resultado de SK for menor que zero, você tem assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda, ou seja, falta simetria do lado esquerdo, por isso que é assimétrica à esquerda. Pode ser chamado também de assimétrica negativa, tá? Então você tem aí, vai te dizer se os seus dados estão mais próximos do centro, ou eles estão mais para o lado esquerdo, ou mais para o lado positivo. Vai dar ideia o coeficiente de assimetria de afastamento dos dados em relação à média. Vamos fazer um exemplo então de coeficiente de assimetria. Calcular o coeficiente de assimetria para o conjunto de dados, que é o nosso exemplo aqui, peso de coelhos. Então, já calculei todas as medidas. Cheguei nessa etapa aqui, eu já tenho calculado média, que deu 815,9, moda deu 1000 gramas e desvio padrão deu 140,66 gramas. É só substituir na fórmula, tá? 815,9 menos 1000 dividido por 140,66. Eu vou ter menos 1,31, ou seja, SK é menor que zero, é negativo. Então eu tenho uma distribuição que é assimétrica, negativa, ou assimétrica à esquerda, tá joia? E se eu pedisse para vocês calcular a coeficiente de assimetria na tabela de distribuição de frequências? Vocês têm aqui média, moda e desvio padrão calculado em cima dessa tabela, que é diferente, ó. Tá vendo? 815,9, 1000 e 140. Aqui é 820, 831,7, 147,11. Diferente. Então, qual foi o resultado? Menos 0,08. Também é negativa. Você pode também dizer que a distribuição é assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda. Sem dificuldades, né? Coeficiente de simetria tranquilo. Dificuldade está mais, eu acredito, nas medidas de posição e de dispersão. Tá joia? E para concluir, pessoal, vamos falar do coeficiente de curtose. O coeficiente de curtose é o grau de achatamento de uma distribuição. Então, no coeficiente de assimetria, você via se os seus dados estavam mais para a esquerda, para a direita, ou estava balanceado para os dois lados, igual para os dois lados. Agora a gente vai ver se os nossos dados, a maioria, estão bem próximos da média, ou se eles estão mais longe da média.
tá certo? Então nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, K de Kurtoz é igual quartil 3 menos quartil 1 dividido por 2 vezes o percentil 90 menos percentil 10. Não se preocupem com fórmula, tá? Novamente, será fornecido as fórmulas na prova. O que eu quero dizer é que vocês saibam usar e fazer os cálculos. E aí, pessoal, nós temos os resultados. K menor que esse valor aqui, 0,263. Você tem uma distribuição chamada leptocúrtica. Ó, ela está mais achatada. Então você tem a maioria dos dados, os seus, estão próximos da média, tá? K igual a 0,263. Quando o resultado de K for esse valor aqui, você tem uma distribuição mesocúrtica. Ela não está tão próxima e também não está tão longe das médias dos dados, tá? Então você tem aqui, ó, não tão achatado e também não tão distante da média. E você pode ter K maior que 0,263. Nesse caso, você tem uma distribuição chamada platicúrtica. Uma distribuição platicúrtica vai te falar que os seus dados eles estão mais longe da média, estão mais dispersos da média. Tá certo? Então nós temos esses três tipos de achatamento para uma distribuição, que é calculado pelo coeficiente de Kurtoz. Vamos fazer um exemplo aqui com a tabela de distribuição de frequência. Voltando na fórmula aqui, pessoal, quartil 3 e quartil 1 nós já calculamos na aula número 9 para a tabela de distribuição de frequência variável peso. Porém, a gente não calculou o percentil 90 e o percentil 10. Mas a gente já viu como calcular os percentis, então a gente vai fazer isso agora. Calcular o percentil 10 e o percentil 90. Percentil 10. Lembrando, vamos relembrar da aula passada. Até o peso de 590 gramas, eu tenho 10% dos animais, tá? E aí fica aquela dúvida, né, pessoal? Porque eu falei para vocês que quando não tem o tracinho aqui, não tem a barra aqui, o valor de 590 não entra, tá certo? Então, vocês podem ficar com a dúvida se o percentil 10 está na primeira classe ou na segunda. A gente vai ver que quando 590, que é o peso, o 10 é 10%, está abaixo de 590, então a gente pode falar que está nessa classe ou na segunda. Vocês vão ver que se eu usar qualquer uma das duas classes, você vai ter o mesmo resultado. Mas essa situação aqui em que o 590 ele entra meio que nas duas classes, tá joia? Então vou mostrar para vocês que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então percentil 10 eu vou calcular aquele valor em gramas de peso dos animais, que eu vou ter 10% dos animais abaixo desse peso e 90% acima. Então eu peguei a primeira coluna e disse que a primeira classe diz que essa classe é do percentil 10. Então a formulinha do percentil está aqui, ó. A gente já usou ela na aula passada. Percentil 10, J então vale quanto? 10. Tá joia? Igual ao limite inferior da classe do percentil 10. Qual que é o limite inferior? 490. Mais, abre parênteses, J, P10, J vale 10. Vezes 40, total de animais, dividido por 100, menos F maiúsculo Azinho, ou seja, a frequência acumulada absoluta da classe anterior. Se a classe do percentil 10 é a primeira classe, antes disso eu não tenho nenhuma classe. Então qual que é a minha frequência acumulada anterior? 0, tá? Dividido por frequência absoluta da classe do percentil 10, que é 4. Resolvendo aqui, ó, 10 vezes 40, 400, dividido por 100 dá 4. 4 menos 0 é 4.
4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 100, 100, tá? Então, é 490 mais 100, 590 gramas. Então, o valor de 590 gramas é o valor da variável que vai separar 10% dos animais que estão abaixo desse peso, 590, e 90% dos animais estão acima de 590 gramas. Tá joia? Essa que é a definição do percentil 10. E se eu tivesse calculado com base na segunda classe, tá? Porque o 590 está aqui também. Então, de 590 a 690 vai de 10% a 17,5% dos animais, né? Então, vamos supor que eu esteja agora usando a segunda classe. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Então, qual que é o limite inferior da classe do percentil 10? 590. J é igual a 10. Aqui não muda nada, né? Vezes 40 dividido por 100, menos F maiúsculo Azinho, ou seja, a frequência acumulada absoluta da classe anterior. Se eu estou na segunda classe, a anterior é a primeira. A frequência absoluta acumulada, né, é 4. Então é 4 aqui. Dividido por frequência da classe do percentil 10, que eu estou pegando essa classe aqui, número 3. Então, 10 vezes 40 dá 400, dividido por 100, 4, 4 menos 4 é 0, 0 dividido por 3, 0, tá? 0 vezes 100, 0 também. Então, é 590 mais 0, resultado 590. Então, quando acontece do valor que está separando os 10% abaixo, está aqui nas duas classes, tanto faz você usar a primeira classe ou a segunda classe, tá? O resultado será o mesmo. Bom, achamos o percentil 10. Vamos agora calcular o percentil 90 para encontrar o coeficiente de kurtose. Então, o percentil 90, PJ é igual a P90, então J vale 90, é igual ao limite. Cadê a classe do percentil 90? Vamos procurar aqui, ó, com base na última coluna, frequência acumulada percentual. Até 590 tem 10%, até 690 17,5%, 790 tem até 37,5%, até 890 gramas eu tenho 70%, até 990 eu tenho 85%, eu quero 90% abaixo. Então, se até 990 tem 85, então vai ser nessa última classe aqui, ó, porque abaixo de 1090 eu tenho 100 e abaixo de 990 eu tenho 85. Então, se eu estou procurando percentil 90, vai estar entre esses dois valores aqui da última classe. 990 gramas, abaixo dele eu tenho 85% dos animais. E abaixo de 1090 gramas eu tenho 100% dos animais. Então eu quero achar o P90, o valor que vai me dar 90% dos animais abaixo e 10% acima. Então vai ser um valor aqui entre 990 e 1090. Então eu vou usar a última classe, que é a classe do percentil 90. Então vamos trabalhar agora com as informações da última classe. Limite inferior do percentil 90. Qual que é o limite inferior? 990 gramas. Mais, abre parênteses, J, P90, então J vale 90, vezes 40, que é o total de animais, dividido por 100, que é da formulinha. Menos F maiúsculo Azinho. Classe que eu estou trabalhando do percentil 90 é a sexta classe, a última. Qual que é a classe anterior? Quinta. Cadê a frequência acumulada absoluta? 34. Dividido pela frequência absoluta da classe do percentil 90, que é a sexta classe. Então, 6. Fazendo a conta aqui, eu tenho 33,3 mais 990, 1023,3 gramas. Então, acabei de encontrar quem? Percentil 90. Percentil 90, 1023,3 gramas. Agora eu consigo calcular o coeficiente de kurtose. Tenho as informações aqui, quartil 1, quartil 3, percentil 10 e percentil 90. Tá? Isso aqui a gente já encontrou na aula 9, já fizemos aqui o quartil 1 e o 3.
Então, substituindo na fórmula aqui, eu tenho esse resultado, 0,226. 0,226 é menor que 0,263. Então, é leptocúrtica a distribuição, ou seja, tem esse tipo aqui, ó. Leptocúrtica, os dados estão mais próximos da média, então ela é mais achatada, tá? Então, os dados que a gente está trabalhando, peso de coelhos, a maioria deles estão mais próximos da média, estão menos dispersos. Tá certo, pessoal? Então, nós falamos de medidas de posição, medidas de dispersão e de assimetria e curtose. Tá joia? Eu vou passar para vocês a lista de exercícios e dar um prazo para vocês resolverem suficiente, que seja lógico o suficiente, tá? A gente vai às dúvidas das aulas, das listas de exercícios que vocês tiverem, vocês comentem nos fóruns, tá? Para a gente discutir, que eu possa ajudar vocês na resolução, interagindo com vocês nos fóruns, tá? Então a gente vai ter esse ambiente, o fórum é para isso, é para a gente discutir, não estou entendendo, não estou conseguindo calcular o quartil 1 no exercício tal. Eu estou com dúvida ali no percentil 10. Qual que é a classe que a gente utiliza? Quais são os valores, tá? A gente tem um ambiente fórum para discutir sobre essas dúvidas. E também vocês podem ajudar os colegas, tá? Não é somente o professor que vai poder ajudar. Quem entendeu pode ajudar um amigo também. Então, não, eu já fiz, deu dessa forma aqui, ó, faz assim dessa forma, entendi. Participem, pessoal, ajudem os colegas, tá? Eu também vou ajudar, assim que eu ver que eu tenho que intervir, eu vou ajudar. E bons estudos para vocês, tá? Dificuldades todos vamos ter. É só a gente tem que praticar, fazer, resolver, que aí a gente vai avançando, tá certo? Então, em breve eu já coloco aí a lista de exercícios e a gente vai discutindo. Então, bons estudos e até a próxima aula.